Agora sim? Ah, tá. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, doutor Reinaldo, vice-relator, que muito bem dispôs o processo, a discussão aqui do objeto da causa, desembargadora Amélia, desembargador Alberto Horácio também. Nós, como bem relator durante juiz de substituição do segundo grau, trata-se de uma ação de prestação de contas, tá? Cuja sentença primeiro grau está no evento número 3, tá? Artigo 137. Basicamente, como Vossas Excelências podem ver, a decisão fez a seguinte conclusão: a análise da procuração e subestabelecimento, constante as folhas 13 dos autos, permite concluir que os poderes ali constantes foram concedidos em razão do contrato de empréstimo relacionado às folhas 64. Parágrafo, Assim, a natureza do contrato celebrado entre as partes consiste em procuração em causa própria. Ocorre o seguinte, excelência, e essa procuração, está nos autos também, tá? Eu vou fazer questão aqui de ler a procuração, mas basicamente a síntese dos poderes conferidos e concedidos são os seguintes: no registro de imóveis desta circunscrição, podendo, está em amarelo aqui, para tanto, assinar a competente escritura com cláusulas e solenidades de estilo, transmitir direito, domínio, ação e posse, descrever e caracterizar o imóvel, pagar taxas, impostos e emolumentos, representá-lo perante as repartições públicas federais, estadual, municipal, cartórios em geral, promover registro e as reverbações, retificar e ratificar, cumprir a licença, prestar declarações, especialmente a autora de que trata o decreto 93/240 da arquitação, podendo, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, vedado o subestabelecimento. Então, esses foram os poderes que foram conferidos. Como bem já explicou o mediador, e no voto dele com certeza irá constar que essa procuração não tem cláusula, para transferência para causa própria. Ela não possui essa cláusula. Eu vou ratificar mais. A procuração que foi concedida, ela também não tem a liberalidade de prestação de contas. Embora a sentença tenha sido omissa, o eminente juiz de substituição estrutural, embora não tenha relatado isso, na procuração não consta a isenção na prestação de contas. Por si só já exigiria a necessidade da prestação de contas. E vou explicar por quê. Certo? Ao final, vou explicar de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ou seja, a procuração constante do processo, as folhas 13, não tem, certo? A primeira, procuração para transferência em causa própria. Nem tampouco possui também a possibilidade de ausência de prestação de contas. Tá? Vamos analisar a partir aqui agora. Nós temos ainda uma sentença que foi proferida em Valparaíso, que esses imóveis são em Valparaíso. Na sentença no processo 2001-383-2970, ação de manutenção de posse, da juíza doutora Letícia Silva Carneiro de Oliveira Ribeiro, onde os autores são as mesmas partes, onde foi julgado procedente a ação de manutenção e reintegração de posse. Inclusive, naqueles autos, a juíza reconheceu, certo, que é direito do autor, pela ausência do modus operandi, inclusive que os apelados utilizavam de empréstimo de dinheiro a juros, certo? Pela ausência de prestação de conta, pela ausência de negócio jurídico perfeito, certo? Inclusive,
com a ausência da inuição, da vontade da parte de transferir tais imóveis, considerando que foi provado, inclusive na ação de prestação de contas, que o apelante já tinha transferido 290 lotes para os apelados e tinham liquidado a dívida dele. Somente depois de 3 anos depois, utilizaram a mesma procuração, inclusive existe na ação anulatória que também está discutindo, certo? Essa questão. Infelizmente, nós estamos diante de um caso típico de fraude. Esses apelados são, reconhecidamente pela Justiça, os maiores grileiros da região do Distrito Federal e de Goiás. Grilam terras, grilam lotes, tudo que eles podem fazer de fraudes cometem. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, infelizmente, um senhor de 78 anos que, infelizmente, perdeu a vida. Hoje está o espólio da família, resguardando bens, por conta de fraudes e uma procuração, eu vou repetir, não tem aqui poderes, a ausência de prestação de contas, e também não tem, eu desafio qualquer um para mostrar aqui, expressamente, o direito dele transferir em causa própria. Não se pode tirar de um contrato, em um processo não foi nem sequer produzido testemunhas, por isso existe o agravativo, porque lá, na produção da prova, iria se provar a ausência de ânimos para a transferência dos imóveis, esses que os débitos já haviam sido liquidados, porque existe na ação anulatória lá os recibos, certo? Então não existe expressamente a procuração. Agora, admitir uma procuração, essa que não consta o poder para transferência para causa própria, e nem isenção de prestação de contas, infelizmente, isso é teratológico do magistrado, certo? Admitir esse tipo de fraude contra pessoas idosas. E vou aqui, já partindo que não tem mais, inclusive, muitos fundamentos para se tratar, porque é muito objetivo, claro. Eu vou citar aqui uma jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, do desembargador Amaral, com relação a essa questão da procuração em causa própria. Resumidamente, tá? A apelação, citação declaratória de unidade, contrato de compra e venda de imóvel, simulação, ato comissão. A jurisprudência é o seguinte: em face da relevância jurídica da procuração em causa própria, in rem propriam, se equivale à definitiva transmissão de direitos, impõe-se a observância na lavratura do respectivo instrumento de todos os requisitos pertinentes à espécie. Referindo-se o mandato à transferência de imóvel, a procuração em causa própria deve ser lavrada de maneira semelhante à escritura de compra e venda, inserindo-se a cláusula especial. Inserindo, você tem que ser expresso lá, não pode ser genérico, não pode tergiversar, pensar que as partes queriam fazer aquilo, tem que ser expresso. Continuando a jurisprudência, cláusula especial in rem propriam, além do preço do bem. Cadê a procuração? O preço do bem. O preço do bem é indispensável. É impossível não se ter o preço do bem. Por quê? Não se sabe a quantidade e o valor da dívida. E se os imóveis valem mais do que a dívida? Como ficaria? Continuando a jurisprudência. Além do preço do bem, sob pena de não se configurar tal modalidade de procuração. Aqui a parte em amarelo que eu vou destacar, tá? O documento apresentado não contém a expressão em causa própria. É o nosso caso. A procuração não tem a expressão em causa própria. E nem tampouco a estipulação do valor do bem. E nem tampouco a estipulação do valor do bem. Inversão do ônus da sucumbência. A desembargadora Amaral. Segunda Câmara. O que nós temos aqui? A conclusão para esse fato? Nós temos que procurar, mesmo que, vamos pensar que o juiz imaginou, olha,
a procuração foi dada em causa própria, tal, não, o contrato. Isso não invalida a obrigação dele de prestar contas. Imagine que a dívida citada aí seria 300 mil. E aí eu vou dizer para vossas excelências, esses imóveis lá valem mais de 3 milhões de reais. São na BR-153, em Valparaíso, ao lado do Atacadão, do lado do shopping. Como você vai transferir uma dívida de 300 mil para um bem que vale muito mais de 3 milhões de reais? Por que a necessidade da prestação de contas? Porque na prestação de contas, olha, eu devia 300 mil, certo? Você me devia 300 mil, e nessa dívida de 300 mil eu estou pegando seu bem, que vale 10 milhões, 3 milhões de reais. Então você tem que devolver os 2 milhões e 700. Então, por isso a necessidade da prestação de contas. Agora, a procuração não expressa para em causa própria. A procuração não isenta da prestação de contas. O senhor, infelizmente, o recurso, a família, que tem esses bens, que guardou por muitos anos, investiu, agora está perdendo o seu direito, certo? Por conta de uma dívida, diga-se passagem, que quando a produção da prova, vai ser produzida prova, né? Vai ser produzida prova, vai ficar constatado que a dívida já foi paga. E que essa procuração foi usada depois de mais de 3 anos da dívida de sido liquidada. Então, infelizmente, nós hoje nos socorremos, né? Através dessas pessoas que hoje estão necessitadas, pessoas idosas, né? Para evitar uma simulação, uma fraude. Tá? Nós estamos aqui para fazer justiça, certo? Infelizmente, a sentença guerreada de primeiro grau, ela, além de obstaculizar a produção da prova, ela introduziu na procuração dizeres que não foram ali contidos ou não foram da vontade dos outorgantes. Espera, então, diante desses argumentos, né, que o eminente juiz, doutor Reinaldo, caso o voto dele não seja pelo provimento da apelação, e ele analise melhor, especialmente essa ausência do termo, ele não está isento da prestação de contas. Muita coisa nós estamos querendo é que ele preste contas. As outras ações nós já ganhamos, ações estão tocando, ele já integrou na posse, a família. Então, que dê ele o direito, pelo menos, de prestação de contas. Se a dívida foi paga, está faltando, está faltando tanto, a família constou o pagamento. Agora, se constatar que a dívida foi liquidada, tem que se devolver os lotes. Ele não pode transferir esse imóvel para si e também ficar isento de ter que prestar conta. Aliás, vou encerrar aqui com o seguinte dizer, desembargadores. A prestação de contas é honesta e justa e necessária. Se o negócio é lícito, por que a pessoa não quer prestar contas? Se está tudo certo, por que ele se recusa a prestar contas? Isso não é moral, né? Então, nós estamos aqui para defender a legalidade, a moral e aquilo que é certo. Então, quem não deve, não tem. É simplesmente isso. Então, fica aqui os meus pedidos para que reconheça o direito e o dever da prestação de contas, considerando que a procuração não consta em causa própria, bem como, né, ela também não isentou da prestação de contas com o pagado. Então, esses são os nossos requerimentos. Muito obrigado, eminentes desembargadores, pelo tempo. Bom trabalho. Pois não. Retomo a palavra ao ilustre relator, doutor Reinaldo. Senhor presidente, eu vou, em razão das ponderações feitas pelo nobre advogado, da sua sustentação oral, eu vou permanecer com esse processo e eu trago na próxima sessão sem falta. Perfeitamente. Então fica com vistas ao doutor Reinaldo. Prosseguindo com o julgamento, anuncio o processo número 18 da relatoria do doutor Reinaldo Alves Ferreira.